Nas línguas latinas, a expressão economia política surge no século XVII, mais especialmente em 1615, quando o francês Antoine de Montchrétien publica um livro chamado Traité, Tratado de Economia Política. A partir daí que nas línguas neolatinas aparece essa expressão, que vai se generalizar na Inglaterra no final do século XVII, mas sobretudo ao longo do século XVIII e nas duas primeiras décadas do século XIX. A expressão vai ser economia política, também em inglês. Em alemão, a expressão vai ser outra. Só nos anos 40 é que vai virar o equivalente à economia política. Em alemão vai ser economia nacional. Que raio de coisa é economia política? Atenção. Não é a economia que vocês têm nas faculdades de economia hoje. Atenção para isso. Nas faculdades de economia hoje, se vocês quiserem, vocês têm os cursos de economia, só. Economia. Nesses cursos, há quase sempre uma cadeira semestral com o título de economia política. A economia política é algo hoje bastante secundário no pensamento dominante nas nossas sociedades. Eu aqui vou ser muito didático, vou fazer de conta que vocês não sabem nada, tá? Eu sei que vocês sabem muita coisa, não é nenhum desrespeito a vocês. É só para a gente poder entender o que vai ser o objeto do Marx. Nessa data aí, século XVII, profundas transformações na Europa Ocidental, que vinham desde final do século XIV, que avançaram no século XV e no século XVI começaram a tomar formas claras, indicavam a erosão da ordem feudal, ou seja, se vocês quiserem, da feudalidade. O modo de organizar a produção, a distribuição do que era produzido, a própria forma da estratificação social, que vinha especialmente a partir do século VII da nossa era. Estou falando de Europa Ocidental. Então vocês se recordam que o Império Romano do Ocidente entra em colapso no século IV. Entre o século IV e o século VII, você tem o deslocamento das populações nórdicas. No século VII, a Europa, para além dos Pirineus, como que se estabiliza. Mas dos Pirineus ao Atlântico, recebe o impacto da pressão árabe, muçulmana. A partir do século VII e no século XI, você tem o estabelecimento da ordem assentada nos feudos, na feudalidade, que a partir do século XIV, XV, XVI, começa a erodir-se. Qual era o fundamento da ordem feudal? A propriedade territorial. Era a posse e a propriedade territorial fundiária que expressavam a típica riqueza da ordem feudal. E por isso mesmo, a propriedade fundiária definia a posição na estratificação social. No topo estava a nobreza fundiária e o alto clero. Eu quero lhes lembrar que até o final do século XVIII,
O grande proprietário de terras na Europa Ocidental era a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Aí por isso ela reagiu e reage tão mal à Revolução até hoje, não é? Então no topo você tinha a nobreza fundiária e o alto clero. E na base o que você tinha? O servo. Característica dessa forma típica de propriedade. Não dava para o senhor feudal pegar o seu feudo, botar debaixo do braço e viajar com ele. É uma propriedade imobiliária. O que se começa a registrar daqui para frente? Que essa forma típica de riqueza social, né? Porque a terra não tem valor apenas como terra na ordem feudal, ela tem um valor social definidor. Essa forma típica começa a ser corroída. Como é que está emergindo um tipo novo, atenção, um tipo novo de riqueza? Tem um sujeito que aluga ou compra esse espaço que está aqui, esse espaço territorial. Ele não rouba nada de ninguém, hein? Ele o aluga ou compra, paga uma renda ao proprietário fundiário. Constrói aqui uma instalação. Tem uma porta de entrada ali, ó. Tem uma porta de saída ali. Ele constrói isso com recursos próprios. Não me perguntem agora de onde vêm esses recursos próprios. Lá no século XV, XVI, esse recurso próprio vem de quê? Do comércio. Ele ia lá para o Extremo Oriente, trazia artigos que ele transformava em mercadoria vendendo. Ou então, ele pegava um navio e assaltava as caravelas que extraíam riquezas do Novo Mundo. Grosseiramente foi assim. Ele tem recursos, ele compra e aluga essa terra, constrói aqui uma instalação por 2 portas. Por aquela porta, ele compra serrotes, martelos e tornos. Põe aqui dentro. Ele não está roubando nada de ninguém. Por aquela mesma porta, ele compra madeiras e vernizes. Põe aqui dentro. E sem obrigar ninguém, ele põe uma placa lá. Preciso de operários. O cara chega lá na porta e diz, olha, meu querido, você vai trabalhar aqui, você não vai trazer nada. Não vai trazer sua ferramenta, nada. Você não é mais um artesão. Você vem aqui e vai trabalhar com o material que eu pus aqui, com o instrumental que eu pus aqui. E eu vou te pagar, no fim da semana ou no fim do mês, X reais. Escuta, ele não está roubando nada de ninguém, não está forçando ninguém. Os caras entram aqui. Ele organiza a compra de mais madeira, a compra de mais instrumentos, organiza o trabalho aqui dentro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, horário e tal, organiza a venda. Ou seja, esse sujeito está aqui, ó. Ele está no espaço do trabalho. E ao fim de tudo isso, notem, ele investiu X. Tudo que entrou ali. No que sai ali, ele cobra X mais um plus. X mais alguma coisa. Os economistas políticos estão querendo saber o que está se passando aí. É evidente que esse mais aqui, ó, não é uma enrolação, não é uma enrolação. Se fosse uma enrolação, um outro sujeito abria ali do lado, fazia a mesma coisa e suprimia aquele mais. Estudando o que se passa aqui, descobre-se que aqui, de fato, cria-se mais valor.
há uma criação de riqueza social aqui. Quem está estudando isso são os economistas políticos. O que eles vão dizer? Que isso aqui, ó, é produto nada misterioso. É produto do trabalho. Eles vão descobrir que o trabalho cria valor. Notem que essa teoria é ótima para o burguês, ou melhor, para o cara que organizou tudo isso e está aqui. Em primeiro lugar, porque ele sabe que é verdade, porque ele está aqui no espaço do trabalho. E, em segundo lugar, é muito bom, porque esse cara está pagando pela terra, está pagando pelo pedágio entre um feudo e outro, ou seja, ele está odiando o nobre proprietário da terra. Isso mostra que ele é produtivo e o outro é um improdutivo. O outro caça, faz guerra e dá bailes. Ele não. Minha língua está ardendo, mas eu estou num ambiente acadêmico, não vou falar em Paulo Scaff. Ele vai dizer, nós somos os produtores. Os economistas políticos estão estudando isso. Atenção! Estão descobrindo isso. E eles estão interessados em saber como é que se divide esse plus. Atenção! Que eles consideram resultado do trabalho. Eles vão dizer, olha, esse plus se divide. Se divide fundamentalmente em 3 partes. Uma parte vai para o capitalista, sob a forma de lucro, que é legítimo. O cara está correndo risco, está lá no meio da produção. Parte disso vai para o capitalista. Uma outra parte vai para o proprietário fundiário, sob a forma de renda. E uma outra parte, sob a forma de salário, vai para a classe operária. Atenção, eles estão descobrindo as classes sociais. Marx não descobriu nada de classe social, não, já estava estabelecido antes dele. Mas esses caras sabem que os caras que estão produzindo aqui os móveis precisam de transportá-los para vender mais adiante. Não podem ser assaltados. Precisam de uma força que garanta a segurança pública. Precisa ter polícia. E se essa economia fundada assim já está muito desenvolvida, tem que fazer vaso sanitário para vender no Brasil. Então tem que transportar lá da Inglaterra para cá. Precisa de uma grande força marítima. É preciso um Estado. E para manter esse Estado, uma parte disso aqui, ó, tem que aparecer como tributo que vai para o fundo público. Tem que aparecer como tributo para financiar a obra pública. Esses caras estão descobrindo o Estado e o regime tributário. Mas eles têm que descobrir outra coisa. Como é que o inglês que trabalha com pound, com libra, vai receber no patacão português ou brasileiro? É preciso estabelecer o câmbio, os sistemas de câmbio. Notem, esses caras que estão estudando isso, o que eles estão descobrindo? Agora eu pediria a atenção de vocês. Eles estão descobrindo, a teoria do valor-trabalho. Quem cria valor
O valor social é trabalho. Estão descobrindo dois. As classes sociais. Estão descobrindo as relações das classes com o Estado. Estão descobrindo, tecnicamente, como é que essa coisa aqui está funcionando, a divisão de trabalho, as hierarquias no espaço de trabalho. E mais, estão discutindo como é que o valor aqui produzido é socialmente distribuído, as classes sociais. Esses caras estão estudando a nova sociedade que está surgindo e que eles estão testemunhando, estão assistindo. E a maioria deles percebia claramente que essa nova sociedade tinha um caráter emancipador em face da ordem feudal. Ela era uma sociedade que abria espaços de liberdade. Estavam convencidos disso. 2 exemplos simples. Eu preciso de um trabalhador móvel. Um trabalhador que se mobilize. Eu quero construir uma represa longe de qualquer tipo de aglomeração urbana. Eu preciso de um trabalhador que possa sair de um lugar e ir para o outro. Mas na ordem feudal, o servo estava preso à terra. Eu preciso de acabar com isso. Preciso de acabar com essa relação feudal de servidão. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, eu quero o número mínimo possível de impostos. Então eu não quero tributo para passar de um feudo para o outro. Eu quero unificar o sistema feudal. Eu aí financio, eu estou com dinheiro, eu aí financio um senhor feudal e unifico todos sob o controle dele. Está surgindo aí a nação moderna, mais exatamente o Estado moderno, que implica o quê? Uma soberania delimitada, o direito de tributar e o direito de emitir. E como conhecem os advogados presentes, quase todos aqui são advogados, ou todos, não é? O monopólio legal da violência, como diria Weber. Não é? Se eu dou um tiro nele aqui, eu estou preso. Agora, se eu sou um agente público e estou em defesa da chamada ordem, porque eu dou um tiro nele, ele, se não morre, tu vai para a cadeia. Né? É o monopólio legal da violência. Está nascendo o Estado sob a forma do absolutismo. Mas logo, logo, esses proprietários desse espaço de trabalho querem interferir, querem limitar o poder do monarca. Parece John Locke, diz, olha, o negócio é monarquia sim, mas constitucional, tem que ter um legislativo para controlar, limitar o poder do Estado. Nada de Hobbes, viva Locke. Os economistas políticos estão estudando isso. E, em geral, são extremamente honestos. Esta ciência vai ganhar plena madurez em 2 datas. Quando são publicadas as 2 obras fundamentais desse estudo da nova sociedade que surgia. Não precisa dizer que é a sociedade burguesa, não é? Em 1775, Adam Smith, que originalmente era professor de filosofia moral, um escocês que não por acaso estava trabalhando na Inglaterra, né? Onde a Revolução Industrial está decolando, ele escreve A Riqueza das Nações. Está surgindo uma riqueza nova. Ele é um dos primeiros a formalizar a ideia de que o mercado é um elemento regulador da nova sociedade. Que
aquilo que ele vai chamar de sociedade civil, diferente do Estado. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que cada um vai ao mercado buscando satisfazer os seus fins particularistas, privatistas, individuais, mas que há uma mão invisível que transforma essa busca individual de êxito num bem-estar geral. Olha que coisa fantástica. Você tem aí ciência, mercado, realmente um espaço onde cada indivíduo vai para ganhar do outro. Isso é ciência. Mas tem aí um elemento de ideologia, né? Um elemento mítico. Tem uma mão invisível, que não sabe qual que vai harmonizar tudo isso. Em 1817, portanto, quando a Revolução Industrial já estava consolidada na Inglaterra, Smith está assistindo a sua decolagem. Ricardo já é um tipo diferente. Ricardo não está na universidade. Ricardo é um corretor de ações na Bolsa de Valores de Londres. Começou a trabalhar com o pai e viu que o pai era um chico sério demais, muito atrasado. Ele moderniza a venda de ações. Fica rico antes dos 30 anos. Rico, milionário. Vem na universidade. Aí ele vai refletir sobre a ordem do capital. E publica o seu livro em 1817. Mas ele já está publicando o livro quando os trabalhadores, aqueles a quem Smith dizia, olha, a mão invisível do mercado vai chegar até vocês e vai equalizar. Smith reconhecia o pauperismo dos trabalhadores, mas dizia, olha, é porque isso é um momento inicial, isso depois vai passar. Ricardo não pode falar isso. Na década de 10, o movimento operário inglês é fortíssimo, dirigido por um artesão chamado Ludd, escreve-se Ludd, L-U-D-D. Vê nas máquinas o seu inimigo e sabota e destrói. É uma guerra de classes que aparece com uma violência e violentamente é reprimida. Ricardo vê isso. Ricardo vai morrer 6 anos depois. Atenção, ele morre 6 anos depois. Ele morre em 1823. Não deixou nenhum texto que comprove o que eu vou dizer aqui. Mas há uma comprovação nos seus discípulos ingleses. Os discípulos de Ricardo, nos anos 20 e nos anos 30, serão os primeiros socialistas ingleses. E há alguns depoimentos, não há nenhum documento autógrafo, mas há depoimentos que dizem que no final dos anos 10, transição dos anos 10, logo depois que escreveu o seu livro, Ricardo começou a tirar consequências socialistas da sua análise. Não há nenhuma prova, insisto, autógrafa disso. Mas os primeiros socialistas ingleses são claramente ricardianos. Iríamos lhes dizer que o tal de Karl Marx, como nós veremos amanhã, na segunda metade dos anos 40, se vocês quiserem, na Miséria da Filosofia e no Manifesto do Partido Comunista, o jovem Marx é fortemente ricardiano. É assim que a economia política entra no século XIX. Atenção, ela entra com uma teoria social. É uma teoria para compreender a sociedade burguesa. Mas no século XIX vai surgir um probleminha. Primeiro probleminha. O movimento operário e intelectuais que se vinculam ao movimento operário dizem, muito bem, se essa teoria do valor é verdadeira, por que há pauperização entre nós? Se essa teoria é verdadeira, se somos nós que criamos a riqueza social, por que nós vivemos no pauperismo?
vai começar a nascer aí uma ideia perigosíssima. A ideia da exploração. Quando já estava universalmente reconhecida, a palavra de ordem que fez a revolução, a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Vocês já observaram uma coisa hoje, maio 9 de 2016, pode-se falar de tudo na universidade. Tudo. Inclusive da opressão. Mas tem uma palavrinha que já não se fala mais, né? Raramente você ouve. Isso na universidade, onde ainda a Rede Globo não controla 80% da divulgação, porque na Rede Globo não aparece nunca. Na mídia não aparece. Né? Qual é a palavrinha que a gente não pode falar? Olha, a gente pode falar em cidadania, a gente pode falar em liberação, direitos de minorias. Eu acho que tudo isso é importante. Atenção, não acho que isso é pouco, não. A opressão que as mulheres sofrem. Agora, eu não tenho ouvido, não sei porquê, nos últimos anos, falar em exploração. A categoria analítica desapareceu, né? Deve ter desaparecido também na realidade. Nós somos todos oprimidos, mas não somos explorados. O que é isso? Você pode fazer o que você quiser na casa de um burguês que está dando uma festa. Eu falo isso por experiência própria. Se for falar de opressão, né? Há algo mais avançado do que nos Folha de São Paulo? A Folha de São Paulo é avançadíssima. Tem gente que acha até que ela é de esquerda. Houve um tempo, nos anos 80, em que a família Frias posou de democrata e de avançado. Hoje eu acho que eles não têm mais essa preocupação. Está superado. Você só tem uma coisa que o burguês não supera. É a realidade da exploração. Você não pode conviver com isso. Salvo se ele ensina. E há burgueses que são sérios e não são cínicos. Ao contrário do que certos esquerdistas imaginam. Né? Acho que todo mundo é canalha. Não é assim, não. A classe operária disse, essa teoria do valor é nossa. Porque ela mostra que nós somos explorados. A partir daí, queridos, neste exato momento em que eu lhes falo isso, na faculdade de economia, tá? Neste exato momento, 350 professores, portadores de todos os pós-doutorados do mundo, estão a dizer que a teoria do valor-trabalho é a metafísica do século XIX, que ela não serve para coisa alguma. São muito bem pagos para dizer isso, diga-se de passagem. Que negócio do valor-trabalho? Como é que se caracteriza a nossa sociedade hoje? A sociedade do conhecimento. Tá? Vamos qualificar a força de trabalho. Não falo força de trabalho, mão de obra. Maravilha, os argentinos estavam cheios de emprego, não é? Força de trabalho qualificadíssima. Como é que é isso? Não, agora é a sociedade em rede. Eu nunca vi tanta gente se comunicando tão fortemente. É só olhar a propriedade de essas coisas que vocês usam. Eu também tenho, não sei nem o número do meu. E se eu abrir aqui vai causar uma gargalhada em vocês, porque ele é antiquíssimo, ele só fala. Imagina um telefone que só fala. Notem, como é que essa sociedade em rede, sociedade do conhecimento, conhecimento hoje é valor, tem que tirar do horizonte a teoria do valor-trabalho, porque é ela que funda a teoria da exploração. E depois, o burguês não tem que justificar que trabalha, não é? Porque aquele burguês heróico,
self-made man, que estava lá no espaço da produção, ele não precisa mais estar no espaço da produção. A propriedade, a partir da segunda metade do século XIX, se divorciou da gestão da propriedade. Então, para isso, eu tenho engenheiro, administrador, economista, médico, advogado. Advogado, então, é que não me falta. Consultores vários. Você tem o batalhão dos gerencialistas. Eu estou sendo claro nessas mudanças? Está sendo perceptível para vocês? Porque sem isso eles não entendem o Marx, não. Sem isso eles não entendem o que o Marx... A que o Marx vai dedicar a sua vida, a crítica da economia política. Nós temos que saber o que é isso.